Olá, irmãos, amigos. Aproveitando esta oportunidade, esse tempo que nós temos para compartilhar da palavra de Deus, gostaria de comentar alguma coisa a respeito de um tema que a gente tem falado sobre ele. Nós passamos aí alguns dias aí de quarentena, estamos passando ainda, e comentamos sobre Êxodo, nos capítulos que antecederam o capítulo 12, onde fala das pragas do Egito, e o capítulo 11 fala sobre a 10ª praga, naquela praga ali onde o anjo passou, o anjo da morte, e os primogênitos do Egito foram mortos, e os hebreus foram livres, porque tinha a marca do sangue do Cordeiro em suas portas. É importante nos dias de hoje a gente ter a marca do sangue do Cordeiro nos nossos corações, na nossa alma e na nossa vida. E aí esse povo é chamado por Deus, é liberto pelo faraó, e chamado por Deus eles começam a obedecer a Deus na caminhada. Está aqui no capítulo 12, no versículo 41, diz assim: e aconteceu ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todas as tribos de Israel, ou ossos do Senhor, conforme a versão, saíram da terra do Egito. Amados, a gente começa a olhar isso aí, começa a meditar numa série de fatos que aconteceram depois dessa saída do Egito. No capítulo 13, ao andar pelo deserto, ao seguir essa jornada, eles tiveram que levar algumas coisas. Uma das coisas que eles levaram foram os ossos de José do Egito, aquele hebreu que desceu ao Egito, primeiro a ir lá no Egito, não é? Que deu origem a tudo isso, a multiplicação dos hebreus, esses anos todos, não é? E agora eles levam os ossos de José junto com eles. A segunda coisa, eles tiveram que levar a obediência junto com eles. Por quê? A obediência, ela antecede a bênção. A obediência é uma arma que nós temos para viver bem no mundo espiritual. Sem obediência, não há vida direita. Uma outra coisa que eles tiveram que fazer era consagrar todos os primogênitos a Deus. Deus pediu a Moisés, eu quero que consagre todos a mim, consagre todos os primogênitos. Está escrito assim, ó, no capítulo 13, disse o Senhor a Moisés, consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Tudo é meu. Então Deus falou para Moisés, consagre tudo a mim, tanto homens como animais. Então eles saem na jornada, levando o gado, levando as coisas e, claro, levando seus filhos, levando os primogênitos, aqueles que foram livres da morte, porque tinham a marca do sangue do Cordeiro. Então, pais e mães, consagrem seus filhos a Deus. É tempo de consagrar nossos filhos a Deus, para que eles sejam livres do pecado, da morte,
para que eles sejam consagrados a Ele, protegidos por Ele e guardados por eles. Uma outra coisa é ensinar a obedecer. Quando não se obedecem, a pessoa está em rebelião. Quando não se obedece, vai muito mal. Quando um filho, por não desobedecer um pai, uma mãe, uma liderança, a um pastor, a um outro líder, qualquer ele que seja, não obedecer a autoridade, essa pessoa tem uma tendência de ter uma vida infeliz aqui na terra. Que não obedece liderança, que não obedece autoridades constituídas por Deus, que não obedece quem tem legalidade, ou então que foi dada essa autoridade por Deus, uma legitimidade para ele exercer essa autoridade. Quando isso não acontece, vem os grandes desastres, os grandes sofrimentos aqui nessa terra e aqui nesse mundo. Porque a pessoa entra debaixo de pecado e debaixo de maldição. E com isso, as consequências são desastrosas e costumam ser até com a própria morte. Então, resumindo, eles deviam consagrar tudo que foi salvo da morte a Deus. Consagrar seus filhos. Quantas vezes teu filho foi salvo da morte? Foi liberto da morte? E até você mesmo, quantas vezes foi liberto da morte? E ainda não houve uma consagração a Deus. Então, Deus dá essa ordem através do seu líder. Consagre tudo. Traga tudo a mim. Homens, animais, consagre tudo a mim e siga a viagem. No capítulo 14, a gente vê a prova disso, eles colocando em prova isso que Deus pede a eles. O povo de Israel foi perseguido pelo exército de Faraó. Então, de um lado montanha, de outro lado deserto. Atrás o exército de Faraó. E eles seguem essa jornada. E precisavam de uma saída. Senão todos iam morrer. Mas quando eles chegavam ali na frente do mar e deparavam com aquela situação, o desespero começava a tomar conta deles. Alguns até pensar alguma coisa diferente da que Moisés estava propondo a eles. Afinal de contas, eles estavam num beco sem saída, numa jornada sem saída. Mas ali havia uma autoridade delegada. E Moisés, ele faz uso daquilo que Deus falou sobre obediência. E através dessa arma, aquele povo que estava ali, ele é salvo. Por quê? Que quando o povo sai, Deus coloca uma nuvem à noite. Uma nuvem durante o sol, durante o dia, o calor, para proteger do mormaço do sol. Trazer um descanso, uma sombra. E à noite, era uma coluna de fogo para iluminar e para aquecer. E para clarear e para livrar de alguns animais peçonhentos, como escorpiões, serpentes e outros animais peçonhentos ali no deserto. Mas quando essa nuvem se movia, ou que essa coluna de fogo se movia, eles tinham que levantar imediatamente, seguir a nuvem, e seguir a coluna de fogo. Será que nós temos andado debaixo? Nós e nossos filhos, ensinado nossos filhos a andar debaixo da nuvem, a andar debaixo da coluna de fogo? Muitas vezes, quando há uma ordem de Deus ou de nosso líder,
para a gente seguir a nuvem, seguir a coluna de fogo. Quantas vezes a gente tem um plano, uma ideia diferente? Até meus pensamentos, vou fazer assim, vou fazer do meu jeito. E começa a fazer do nosso jeito, da nossa maneira. E ali é triste, porque diante daquela situação de vida ou morte, alguns que pensavam assim, que não obedeciam à liderança, não obedeciam a Deus, que a liderança é constituída por Deus. Alguns talvez ficassem lá, a nuvem foi, ele ficou. A coluna de fogo foi, ele ficou. Não quis seguir. Moisés estende a mão, o líder, com a sua vara, e ordena o mar, e o mar se abre. E o povo que seguia, o povo que obedecia a voz do líder, a voz de Deus, atravessaram o mar. E a gente conhece a história que Faraó veio com seus exércitos tentando matar o povo de Israel, pegar no meio do mar. E aí o povo passou, mas o exército de Faraó morreu no meio do mar. Infelizmente, quem não estava seguindo direito as ordens da liderança e de Deus, pereceu ali no mar. E no capítulo 14, no capítulo 15, nós vemos aí uma coisa linda. Moisés e Miriam, a sua irmã. Era Moisés e Arão, Miriam, 3 irmãos. E Deus, ele usando essas 3 vidas, Deus usa Moisés para ser grato a ele. E Moisés, então ele faz um cântico a Deus. E ele canta assim no capítulo 15. Então entoou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai. Por isso, eu o exaltarei. Amados, a gente vê Moisés, após 3 dias de cansaço, de sede, ele tendo que usar um recurso ali no deserto, dentro desse capítulo 15, também tem isso. E ele estende as suas mãos e abençoa o povo, abençoa tudo que estava em redor. E o povo de Deus, ele começa a seguir com um novo ânimo, uma nova caminhada. E aí Miriam, a irmã de Moisés, a profetisa Miriam, no capítulo 20, no versículo 20, desse capítulo 15, diz assim, no versículo 20 e 21, a profetisa Miriam, irmã de Arão e de Moisés, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Cântico de Moisés, cântico de Miriam, louvando, agradecendo, adorando a Deus, dançando, uma série de coisas pela libertação ali no Mar Vermelho.
Deus opera esse grande milagre e passa um pouquinho de tempo, o povo começa a ter sede. E aí, começa a encostar Moisés, e cobrar dele, e murmurar. E Moisés, ele encontra junto com o povo uma fonte de águas. Mas essa fonte era amarga, imprópria para beber, que deram o nome de águas de Mara. E aí Deus, ele fala com Moisés: Moisés, pegue uma árvore e jogue essa árvore no rio, e as águas se tornarão puras. E Moisés pega uma árvore e lança aquela árvore no rio, e as águas que eram amargas, eram impróprias para beber, eram águas doentes, elas se tornam puras. O que nos lembra essas águas amargas, e o que nos lembra essa árvore que Moisés pega e lança nessas águas impuras? Queridos, Jesus, ele sai do esplendor da sua glória e é lançado num mundo amargo como esse, para que o mundo se tornasse mais doce, se tornasse mais puro. Aquela árvore ali, ela tinha lá a sua vida, ela tinha suas folhas, suas flores, seus frutos. Ela é tirada do lugar onde estava e é lançada nas águas amargas. As águas amargas simbolizam o mundo amargo e amargurado em que vivemos. E essa árvore simboliza nós, quando nós somos lançados na casa de uma pessoa amarga, de uma pessoa doente, uma pessoa enferma, uma pessoa triste, para que ele tenha uma vida doce, uma vida sarada, uma vida cheia de paz. Então Deus, ele faz esse grande milagre através das nossas vidas. Deus pode purificar uma pessoa. Deus pode curar algo que está doente, está amargurado, está triste. Através de nós. Nós somos essa árvore que Deus quer contar com a gente. Através do nosso líder, que nos lança em casas, em lares, em ruas, em bairros, e por que não dizer no mundo. Quantas vezes nós ouvimos isso? Gente, vai naquela casa, vai naquele bairro, vai naquela rua, procura alguém que está afastado, procura alguém que não conhece Jesus. Ali nós estamos sendo essa árvore que vai levar cura para aquele lugar amargo, aquele lugar triste. Nesses dias de quarentena, quanta gente tem sentido amargurada, desesperada, derrotada, falida, sem ter esperança, sem ter para onde ir. São lares cheios de amargura, onde as confusões acontecem, a violência doméstica, segundo alguns falam, tem aumentado. É tempo da gente ser como essa árvore e ser lançado nessas águas amargas e purificar e curar essas águas. É tempo da gente ser como Jesus, lançado a este mundo tenebroso, para trazer restauração, para trazer cura, para trazer paz. Aí passa esse tempo aí das águas serem purificadas. Passa isso, e mais na frente, eles enfrentam a sede outra vez. Depois de andando mais um tempo. E começa a relembrar
das coisas, das comidas, das cebolas, das águas, as coisas do Egito. Esquecendo até o que Deus fez quando transformou as águas de lá em sangue, como eu falei. Mas as águas deles, Deus poupou, continuaram puras. Lá em Êxodo capítulo 11 e 12. Agora, não tinha água e de repente rocha. Deserto, rocha. E o que fazer? Água, cadê água para o povo? Aí Deus fala, olha, Moisés, mais uma vez Deus fala com o líder. Amado, sempre tem um recado. Vai no líder. Tem alguma coisa? Procura o líder. Deus fala com o líder. Deus fala primeiro com o líder. Moisés, toca na rocha. E Moisés toca, o líder toca na rocha e sai água da rocha. A água da rocha simboliza tanta coisa. Simboliza a palavra de Deus. A Bíblia é sagrada. A água na rocha simboliza algo que mata a nossa sede. Algo que pode ser feito nosso alimento. A água na rocha simboliza a vida. Aquela mulher samaritana, na hora ali, em que ela tirava água de um poço, Jesus pediu água. E diz a Bíblia que ela arrumou desculpa, dizendo, o poço é fundo, Senhor. O poço é fundo, quantas vezes as nossas desculpas para pecar, para não ir até Jesus, para não consagrar nossas vidas, para não entregar nossa vida a Ele. O mundo vive dizendo, o poço é fundo, Senhor. Mas Jesus volta-se para ela e diz, olha, se tu soubesse quem pede água para beber, e se você tomar da água que eu te der, eu farei de ti uma fonte de água viva, que vai saltar para a vida eterna. E quem dessa água beber, nunca mais terá sede. A sede vai ser saciada eternamente. Tem muita gente morrendo de sede. E Deus te deu autoridade, não só para tocar na rocha nos dias de hoje, mas para levar na rocha, levar a rocha contigo, até aquelas pessoas que estão com sede, até aquelas pessoas que não têm vida, que a água está amarga. Deus conta comigo, Deus conta contigo, Deus conta com todos nós. Aí Deus, Ele continua mostrando para o povo que Ele é Deus. Matou a sede, mas faltava comida. E veio novamente a murmuração. E a murmuração afasta as pessoas de Deus. O falador, o murmurador, o crítico, eles afastam a glória de Deus. O Espírito Santo vai embora e deixa a pessoa só. Aí Deus, Ele diz para Moisés, Moisés, eu vou mandar o meu sinal, vou mandar alimento para esse povo. E Deus, Ele foi um Deus provedor desse povo durante 40 anos. Não deixou faltar nada. O povo não morreu de fome no deserto. Nem morreu de sol demais, ou de frio demais, ou de falta d'água, falta de comida. Ou porque foi morto e perseguido. Mas Deus sempre livrando, sempre dando livramento. Livrou dos amalequitas, livrou da morte. Tantos livramentos a gente tem. E não adora Ele, não busca Ele. Aí Deus manda chuva de maná durante a manhã. E manda codornizes ao entardecer. O maná é um alimento, é uma espécie de pão, meio cremoso e doce, que matava a fome pela manhã. E as codornizes lembram a caça, dificuldade para se obter.
precisa de astúcia para conseguir. Mas Deus mandou à vontade codornizes para matar a fome daquele povo. Mas uma coisa de manhã, amanhã nos lembra a provisão para a adolescência e para a juventude. Deus guarda a entrada, a nossa vinda a este mundo. E guarda a saída. A nossa saída, ela já vai do meio para frente. Já é o entardecer, lembra a maturidade, lembra a maioridade. Já é o entardecer de uma vida. Já a maturidade de uma vida. A manda algo mais forte. Manda carne, manda codornizes. Então Deus alimenta a juventude e Deus alimenta a população adulta. Deus é Jeová Jireh. Ele provê o meio em todos os sentidos. Então quando Cristo está em nossas vidas, quando Cristo está em nós, nós podemos levar água ao sedento. Nós podemos levar a provisão divina a quem está amargo, a quem está desesperado, a quem não tem paz. E principalmente a autoridade para que, em nome de Jesus, os mares, os rios se abram e as muralhas caiam, para que o povo de Deus consiga entrar, consiga ter paz, em nome de Jesus. Jesus é a fonte de água viva. Jesus é essa pedra que, uma vez tocada pelo sedento, pode sair uma fonte de água que vai matar a sede. Que Deus abençoe a tua vida. Leve essa mensagem a quem precisa de águas doces, águas puras, de água da vida, e está vivendo nos dias de hoje uma vida sem esperança e uma vida amarga. Nós temos Deus na nossa vida. Nós somos consagrados a Deus. Nós somos esses primogênitos, espiritualmente falando. Todos nós fomos livres um dia da morte espiritual onde vivíamos. E hoje somos restaurados, somos resgatados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, que temos que sair por aí, marcando os umbrais das portas ou do coração de milhares e milhares e centenas de milhões e milhões de pessoas, não só aqui no Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, no Brasil, mas em todos os lugares do mundo. Que Deus abençoe a tua vida. Oremos, irmãos. Pai amado, eu louvo o teu nome, porque o Senhor tem levantado vidas, Senhor, compromissadas contigo, de não pensar em si próprio, Senhor, não amantes de si mesmo, não pessoas que implodem a tua obra, mas conseguem expandir, explodir, Senhor, a todas as ruas, bairros e recantos, Senhor, levando luz, fazendo lares como casa de paz, vidas transformadas, e leve a paz aonde há guerra, leve o doce da tua palavra em vidas aonde reina no momento a amargura, a tristeza e a violência. Pai, usa a vida de cada um de nós para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a minha e a tua vida e a vida de todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém.